Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora mais um dia de programação da 10ª semana Rede Pedagógica Sustentabilidade, a sua formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado de 120 horas, também gratuito para todos os participantes. Lembrando que as inscrições da formação continuam abertas. Recomendem o curso para seus amigos, colegas de trabalho. Inscrições abertas em redepedagógica.com.br. Pessoal, na programação de hoje, nós temos a participação de dois grandes nomes da literatura. Hoje estaremos com Pedro Bandeira e também com Ilan Breman. Serão os nossos mini cursos Literatura e Sustentabilidade. Conteúdo de primeira qualidade para você, educador, educadora, para você, pai, mãe responsável, família, você que é estudante de pedagogia, de licenciaturas ou que atua em algum projeto de cunho educacional. Todo mundo pode participar da Semana Rede Pedagógica. Lembrando que é um curso livre, portanto, não há pré-requisitos. O certificado é emitido de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O certificado vai com o CNPJ da Rede Pedagógica, vai com assinatura e vai também com fator de autenticação, um QR Code que possibilita verificação de autenticidade da sua certificação. Olha quanta gente bonita que já chegou aqui na nossa programação. Seja bem-vinda Sandra Lima, Eliane Gomes da Silva, Luana Souto 39, Shirlane Ferreira. Que bom que vocês fazem parte da rede pedagógica. Nós só somos a maior rede de educadores da América Latina porque todos nós fazemos parte dessa rede de aprendizagem e porque cada um de vocês faz parte. Estudar na rede pedagógica é diferente. Aprendizagem em rede, um novo modo de aprender, de construir e de compartilhar conhecimentos. Eu já vou adicionar aqui na nossa bandeira. Quero que vocês recebam o Pedro com muito carinho, com muitos emojis que lembrem meio ambiente e sustentabilidade. Oi, Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Érica. Estamos juntos novamente. Olha, que coisa boa, Pedro, ter você aqui com a gente em tantos momentos especiais e principalmente nessa formação, né, que tem um tema maravilhoso, que é o tema da sustentabilidade. Um tema, né, Pedro, que com o tempo foi ganhando cada vez mais corpo e significado. Antes a gente falava de ecologia, meio ambiente. Quando nós passamos a utilizar essa palavra sustentabilidade, ficou tudo maior, o significado ganhou maiores proporções, na verdade. Olha, eu acho até o SS é muito bom, porque significa sobrevivência. Sobrevivência de nós mesmos. Não é? A gente sabe que o nosso progresso ele não é impune. Sabe, você sempre tem uma consequência. E essa consequência, muitas vezes, é danosa para a nossa própria vida. Porque se é muito bom eu achar ouro, eu uso o mercúrio para isso, jogo no rio, depois eu não tenho mais rio. Eu posso ter ouro, ouro eu não bebo, mas a água eu preciso. Entendeu? Então, todas essas coisas têm que ser, nós temos que pensar. E temos mais do que isso, ensinar para a próxima geração. Tá? Porque o desenvolvimento é necessário, a tecnologia é necessária, tudo é necessário. Até buscar ouro é necessário. Mas quem sabe descobre uma forma de não usar mercúrio. Entendeu? Nós temos que trabalhar para permitir que as coisas aconteçam, mas vendo o outro lado. Sabe? É muito gostoso você comer bacalhau, mas você tem certeza que não estamos pescando o bacalhau na desova? Não estamos
diminuindo o número de bacalhau nos mares. Você entende? É ótimo, né? Então, isso pode ser feito, mas com muito cuidado. Com muito cuidado. Então, nós não aprendemos a respeitar o que é nosso. Tá? Eu respeito a minha mesa, minhas coisas, muito arrumado. E o mundo que eu vivo. Entendeu? É isso que eu quero passar para os meus netinhos. Que coisa boa. Pedro Bandeira, gente, aqui na Rede Pedagógica, nós vamos conversar sobre literatura e sustentabilidade. O que isso tem a ver com que a literatura ela pode auxiliar você, educador, a criar uma cultura de sustentabilidade na sua sala de aula, na sua escola e na sua comunidade escolar. Pedro, conta pra gente. O professor, ele já tem muito que ensinar na escola, né? Hoje a gente sabe que o currículo das escolas é muito sobrecarregado. São muitas matérias, muitos conteúdos, né? O professor tem muita cobrança, ele tem que ensinar a ler, ele tem que disciplinar o aluno, ele tem que cuidar de uma série de questões. E, de repente, ele também é o principal responsável pela disseminação de uma cultura sustentável na escola, no ambiente escolar e na comunidade. Como que ele pode utilizar a literatura a esse favor? Érica, como você sabe, dizendo para os meus meus queridos professores e professoras, eu fiz 2 aulas que a Rede Pedagógica porá no ar, metade hoje, metade amanhã, realmente abordando isso. E, basicamente, eu sugeri que... bom, eu vou resumir. Quando você chega à adolescência, você chega a uma camada do desenvolvimento da tua maturidade que você não depende mais somente do teu meio, da família, do papai, da mamãe, da escola, dos amigos. Você começa a olhar para longe e você começa a ouvir falar em poluição do ar, poluição do mar e buraco na camada de ozônio. Isso tudo te preocupa, porque você não tem respostas. Então, cabe a nós, professores, não dar respostas, mas orientar essa ansiedade que o ser humano, de repente, passa a ter. E ele fala, não, eu estou a favor do meio ambiente, mas o que ele pode fazer? Ele não sabe. Então, cabe a nós, professores, ensinar, até porque os pais também não sabem. Só que aí, eu gostaria que você me fizesse uma colocação que eu quero falar. Que material esse professor pode usar, Érica? Coloca isso para mim. Nós estávamos até conversando aqui, eu e o Pedro, antes dessa live iniciar, e o papo começou a ficar bastante interessante, porque falávamos a respeito da seleção dos livros que são utilizados nas escolas. E olha, gente, sobre seleção de livros, de títulos, eu sempre disse que o professor tem que participar desse processo, tá? A escola tem a direção, tem a coordenação, mas você, como professor, pode se voluntariar para participar desse processo de escolha dos títulos literários que serão utilizados por seus alunos, né? Por exemplo, no ano seguinte. E muitas das vezes, Pedro, eu percebo que a temática sustentabilidade, que é tratada na escola como um tema transversal, ela figura nesses livros, ela aparece nesses livros da lista, mas quase sempre num livro paradidático, não necessariamente num livro literário. Como que o professor ele pode fazer uma boa seleção e incluir nessa seleção livros que tratam sobre sustentabilidade? Érica e meus queridos professores, vocês vão ver que eu me estendi mais na minha primeira aula sobre o acesso à razão e à emoção das crianças e dos alunos. Aí eu estou falando já de adolescente, porque até os 12 anos, 11 anos, o aluno ainda não tem essa consciência fora de si. Sabe, você com 10 anos fala em América do Sul, ele está lá pensando em América do Sul. Ele mora na casa dele, no bairro dele, e vai para a escola dele. Agora, a partir dos 12, 13, ele começa a olhar. Aí ele já sabe que tem uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ele já começa a falar, o que é isso? O que é isso? Então, cabe ao professor explicar. Então,
proteção do meio ambiente é um dos assuntos mais importantes. Mas, como a Érica está falando, quando o professor, a direção da escola, a orientadora resolve, ela então vai àqueles livros que tratam diretamente daquele assunto. E traz mais um livro de estudo, que são os livros paradidáticos. Tá? Então, eu conheço alguns autores maravilhosos, né? Que tentam escrever o melhor possível, mas ainda assim é uma aula. Porque nos livros didáticos também, vocês têm notado como os autores estão melhorando, fazendo textos gostosos de se ler. No meu tempo eram textos chatos, pesados, secos, né? Hoje interessantes e tudo mais. Porém, ainda assim, é mais um livro de estudo. E está escrito assim, proteção das florestas. Mas, poxa, eu já tenho que ler isso. Então. E eu prefiro, vocês sabem, eu canso de falar aqui na rede pedagógica, que é necessário, primeiro eu atingir o meu aluno pela emoção dele. Tá? É muito mais. Se eu chego com uma criança pequena e digo assim, olha aqui, meu filhinho, você tem que escovar os dentes. Mas, tá bom, é mais uma ordem. Mas se ele lê uma historinha que tinha o coelhinho que tinha 2 dentes bonitos e a mamãe mandava ele escovar o dente, daí ele não escova o dente, ele fica com uma dor de dente enorme e tudo mais, isso vai mostrar à criança, vai registrar que ela precisa escovar o dente. Então, eu acho que apresentar problemas via emoção é mais fácil, é mais efetivo. Fica realmente dentro dela. A criança não vai esquecer do pobre coelhinho que tinha dor de dente porque não seguia, não escovava o dente. Tá? Então, isso é também em relação ao meio ambiente. Agora, ele está preocupado. Ele ouviu falar em poluição. Ele ouviu falar em poluição do mar. Ele ouviu falar de um monte de coisa. E aí, como é que... E eu falo, puxa, é melhor que ela disse que ela fosse primeiro provocada, digamos, ela está preocupada com a destruição do Pantanal e da floresta amazônica. Era melhor uma aventura escrita pelo Ricardo Azevedo, pelo Pedro Bandeira, sabe, por tantos autores maravilhosos que fazem uma aventura lá e tal, e tem índio, e perigos, e onças e tal, e já mostra como é importante aquela floresta, discute isso, já tem madeireiros desonestos e tal. Entende? Então, isso ele vai mostrar para ele o que é. Tá? Isso, e depois o professor pode trabalhar melhor o assunto. Aí pode aprofundar na prática um pouco mais. Tá? Você fala da pesca da baleia. Então, falar do ecossistema do mar, do qual a baleia faz parte, né? da cadeia alimentar da baleia. Mas é mais interessante a gente ler uma história que tem uma baleia. Eu mesmo escrevi já a baleiazinha, para mostrar. Isso aí, a criança já está no assunto. Então é mais fácil trabalhar. Só que, agora falar um pouquinho, estou falando muito, mas vou falar uma coisa importante que você perguntou. Como o professor sabe qual o livro literário que pode ajudar em cada tema? Ele não sabe. Ele não sabe. Como é que ele vai saber, gente? Então, e é difícil saber. Eu, quando estava pesquisando para essa aula, eu peguei mais de 100 livros de literários que falavam do assunto. Um melhor que o outro, alguns não tão bons, mas muito interessante. Um bom, bem para criança menor, já para sensibilizá-la, hoje já para adolescente, com aventura, ou com uma coisa, com uma história de amor, qualquer coisa. Mas o professor não pode saber, porque não está escrito na capa. Eu estava falando há pouco, viu, meus queridos professores, para a Érica, que eu me surpreendi com tantos livros maravilhosos. E só um exemplo, eu peguei um livro do meu amigo Ricardo Azevedo, que chama, o título é Araújo e Ofélia, Ofélia com PH. Esse é o título do livro. Só que é uma história linda, delicada, muito delicada, de 2 velhinhos que levam alimentos numa árvore grande que tem para os pássaros. E fica amigo dos pássaros e tal. Aí há o risco dessa árvore ser abatida. E aqueles 2 velhinhos lutando para manter essas árvores e manter os passarinhos, e tendo diálogo com os passarinhos. É de uma delicadeza aquilo. Então você fica torcendo, como se cortar aquela árvore fosse cortar o pescoço de alguém. De tão
interessante que é essa história. Mas o professor não sabe. Ele não sabe. Então, eu aconselharia aos professores que, quando tivessem essa dúvida, vocês são visitados pelos consultores e divulgadores de grandes editoras. Chega para ele e fala, olha, eu estou querendo falar sobre poluição do mar. Eu queria uma coisa literária que me ajudasse nisso. Você tem algum livro? O divulgador talvez na hora não saiba, mas ele vai sair, vai ligar para a editora, vai mandar um WhatsApp ou um e-mail e vai trazer a resposta. Olha, nós temos esse e esse livro, essa é uma aventura boa para um sexto ano, esse aqui é para começar, pode dizer, até usar na alfabetização, uma aventurinha do mar, entendeu? Ele vai trazer, o professor olha e escolhe. Porque realmente nós não podemos adivinhar. O professor, como você estava falando, Érica, ele tem muita coisa para fazer. É uma loucura, o programa é muito puxado. Eu gostaria que ele pudesse explicar mais coisas aprofundadamente do que tantas coisas superficialmente. Não adianta, eu expliquei tudo, fiz o programa, mas você passou correndo por cada item. Você se apressou para chegar ao fim do programa. Às vezes é melhor não chegar ao fim do programa, mas o que você chegou, entrou. Cimentou-se, concretou-se. Você tem toda a razão, Pedro. E nesse sentido também, nós estivemos ali no primeiro dia, né, da 10ª Semana Rede Pedagógica com o Luciano Monteiro, da Santillana. E ele recomendou para nós uma biblioteca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma seleção, uma curadoria de livros literários que a Santillana fez a respeito de cada ODS, cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, para cada um dos 17 objetivos, lá no site, inclusive nós colocamos o link desse site lá no curso para todos os participantes, você clica lá, por exemplo, em água e saneamento. Aí quando você clica naquele ODS, ele vai trazer para você títulos da Santillana que dizem respeito a esse assunto. É importante que a gente tenha, assim, auxílio, né, de um curador ou de um representante comercial, como o Pedro está dizendo aqui, ou de alguém da biblioteca da sua escola, né, que se dedica a fazer essa pesquisa, para que possa trazer um livro que realmente vá fazer diferença na trajetória desse aluno durante o ano, em meio a tantos conteúdos e tantos livros que os alunos hoje em dia têm que ler. As listas, Pedro, de livros de literatura das crianças estão cada vez maiores. O que pode ser muito bom, porque significa que as nossas crianças estão lendo muitos livros, ou o que pode ser também preocupante, porque, como você disse, acaba sendo tudo muito superficial, tudo muito atabalhoado, né? Eu estou lendo um atrás do outro, mas eu não me atenho a nada daquelas narrativas. Sabe o que acontece, Érica? Inclusive, você pode usar, você lembrou muito bem, o bibliotecário tem que ser uma pessoa forte. Cada vez mais nós precisamos ter alguém forte na biblioteca. Essa pessoa pode ser encarregada. O professor de biologia pode pedir, olha, eu quero um livro de literatura para despertar os meus alunos para tal problema da biologia, a cadeia alimentar sendo rompida pela morte do jacaré do Pantanal. Te vira, me procura. E esse bibliotecário, ele pode até saber, mas ele pode chegar, ele tem o telefone dos divulgadores das editoras, ele liga e diz, olha, nós estamos precisando de um livro, você tem? O que tiver, manda para mim. Sabe? Então, vamos trabalhar mais em equipe nessa hora. Porque, senão, você vai enfiar sempre mais um livro didático para o aluno ler. Ele já tem tanta coisa para ler, tá? Você não vai ter um bom resultado. É melhor você entrar com uma historinha, com uma... olha, é muito mais fácil a tua filhinha não dar bola para conhecidos. Você olha, para desconhecido, olha, minha filha, você é um desconhecido, você não vai dar bola para ela. Mas se ela conhece a história do Chapeuzinho Vermelho, que ela deu bola para o lobo e se ferrou, então isso é mais forte para ela. Se a parte como é, esse é o lobo. Tá? Entende? E você consegue isso. Claro que a gente morre de pena. Até Moby Dick, que é uma figura, a baleia
é morta, ela não é, na verdade, não é uma baleia. É uma figura do homem fanático por um final, né, da vida, mas por isso que ela é muito adulta. Mas, caramba, que pena. Imagina se houvesse mesmo uma baleia daquele tamanho, nós tínhamos que protegê-la. Caramba, imagina, seria a rainha do mar. Tá? Então, use também o bibliotecário. Ele pode ser um centro. Ele tem obrigação de ter uma ideia de tudo que tem na estante dele. Tá? Ele pode até ter separado os livros de literatura que toquem em problemas transversais. E há vários. Tudo tem algum problema transversal. Educação sexual, poluição disso, poluição do ar, a proteção dos animais, a cadeia alimentar. Tem. Porque ninguém pode escrever um livro de literatura sem usar as coisas que existem no mundo. Não é verdade? Então, sempre tem alguma coisa. Agora, use a bibliotecária ou o bibliotecário. Excelente. Pedro Bandeira aqui na Rede Pedagógica, trazendo para a gente soluções, né? Caminhos, sugestões para que a gente possa construir uma cultura de sustentabilidade nas escolas. E a respeito disso, Pedro, eu vou fazer uma provocação aqui a todos os nossos espectadores, né? Educadores que estão aqui acompanhando essa live. Muito nos preocupamos com os livros que vamos colocar para que os nossos alunos leiam. Mas quais são os livros que nós estamos lendo, né? Que professor é esse que não tem um repertório pessoal de leitura? Você pode falar sobre isso, Pedro? Quem sabe até dar algumas sugestões aí para que o pessoal possa também fazer da leitura uma prática diária, nós adultos? Pois é, meus queridos colegas, acontece o seguinte, a gente sabe que muitos de vocês não têm o hábito de ler em livros adultos. Não é porque você é professor de criança de quinto ano que você tem que só ler... Não, você tem que ler livro adulto. Tá? Você tem que alimentar você mesmo. Tá? É a sua emoção também. Então, seria ideal. Agora, por que não você não tem um livro que você leva na bolsa? E aí você tem que ir ao dentista. O dentista fica meia hora te esperando. Em vez de pegar aquelas revistas velhas que ele tem lá, você abre o teu livro e lê mais algumas páginas. Tá? Ele te acompanha. Entende? Se ela não tem o tempo, sempre se arranja um tempo. Melhor do que ficar cutucando o celular enquanto você espera o dentista ou fazendo um joguinho no celular. Não é? Pega, abre um livro, lê. Ou então leva um Kindle e lê. Você sabe onde você estava lendo, tá? Alimente-se também com a arte. É como você precisa de música, você precisa de cinema, você precisa de teatro, você precisa cada vez crescer mais para poder dar mais para os seus alunos. Você lembra quando você saiu da faculdade, você estava pronta, estava nada. Você teve que comer chão de escola, você teve que engolir poeira de giz aos quilos para aprender mesmo o que é ser um professor. Tá? Vocês todos que estão me ouvindo sabem disso. A escola foi um empurrãozinho, a faculdade te deu um empurrão, mas não te fez. Quem se fez professor foi você mesmo, tá? Com o teu trabalho. Então, invista em você mesmo. Tá? Invista, sim, você pode estar lendo um livro adulto que até te mostra alguma coisa que você pode discutir com o teu aluno. Você pode ter visto um filme interessante que pode ser o começo de uma conversa para abrir para uma matéria que você vai dar. Tá? Várias coisas. Então, você tem que ter esse repertório dentro de você. E você está se divertindo. A arte é feita para te divertir. Divirta-se. O celular não diverte. O celular é fundamental. Eu não vivo sem celular. Porém, por que não? Sabe, um livrinho, puxa, eu não tenho nada que fazer, tenho meia hora para não sei o quê. Meia hora de leitura. Tá? Uma vez, eu estava com uma piadinha, eu estava falando era tudo ao vivo, né? Tinha uns 400 professores, e a gente olha assim, a maioria são mulheres, né? E eu aí cheguei e falei, mas você precisa ler, leva um livro na bolsa, porque às vezes você tem que ir no ginecologista, esperar um tempão, então aproveita e lê um pouquinho no livro e tal. Aí depois eu estava autografando, veio um sujeito em barba, falou, obrigado por me mandar ao ginecologista, viu? Eu esqueci que tinha um professor no meio.
É que essa hora, né? Agora eu tô vendo melhor, mas eu não enxergo muito assim, não enxergava. Agora eu operei catarata, estou enxergando loucamente. Entendeu? Aqui Então, é isso é aí. assim também, Pedro. 96%, né, dos que participam conosco nas redes sociais são mulheres. Mas não podemos nos esquecer desses 4% de homens que se dedicam, né, à educação. Vocês são muito importantes, meninos, e queremos que vocês participem cada vez mais e manifestem-se também aqui nos comentários. Eu vejo poucos, eu acho que os que participam são acanhados, são tímidos também, É. porque eu vejo poucos participando aqui da nossa live. Pedro, eu gostaria de agradecer, em nome de toda a comunidade da Rede Pedagógica, os livros que você enviou para a gente, né? Gente, Pedro enviou vários livros para vocês, livros autografados, livros sobre os quais ele vai falar, tá? No vídeo que ele gravou, que vai ser disponibilizado em duas partes. Então, sabe que eu gostei muito, né? Quando eu recebi a lista dos livros que ele enviaria, é que eu achei de uma nobreza muito grande ele indicar não apenas livros de sua própria autoria, mas também livros de outros autores, né? O Pedro indicou e mandou para que pudéssemos sortear para vocês livros de outros autores, como, por exemplo, aqui Ricardo Azevedo, que ele já citou nessa live, ó. Esse livro, Araújo e Ofélia, né? Que pelo título, como ele disse, não nos diz muita coisa, mas que é um livro que fala sobre sustentabilidade, meio ambiente, cuidado com a natureza. Ele indicou também, ó, Mário Lago, Bia Vilela. Todos esses livros foram enviados pelo Pedro e sua equipe para que fossem sorteados para vocês. E os livros do Pedro, é claro, estão autografados. Muito obrigada, Pedro, em nome de toda a equipe da rede. Obrigado a você, obrigado a todos vocês, queridos. Adoro poder trocar ideias com vocês. Porque, sabe, aquilo que se diz, né? Professor não ensina. O professor propõe, estimula, provoca, implora. E o aluno ouvinte aceita se quiser aceitar, tá bom? Então, aceita pelo menos parcialmente tudo que a gente faz. Porque, olha, uma coisa assim, a Érica sabe muito bem, nessas aulas que a gente tem feito, ela me pôs para trabalhar, me pôs para pesquisar mais, ler, não reler coisa, tá? Que é uma delícia, é uma delícia. Eu consegui melhorar coisas que eu já tinha, mas eu não lembrava de alguns artigos. Aí toca procurar, toca na internet, e para enriquecer isso para vocês. A gente sempre tem que dar o melhor para o nosso aluno. E peça a eles que sempre dê o melhor para você. Porque o aluno que é apressado, faz uma redação e te entrega, está entregando o rascunho. Você diz para ele, meu filho, isso não é você. Você é mais que isso. Capriche, releia, reescreva. Mostre o que você tem de melhor. Tá? E nós também, dos dois lados. Nós temos que trocar amores e nada há mais amante do que a troca de ideias e de sabedoria. Tá? Muito obrigado e boa noite. Pedro, a gente ainda tem um tempinho aqui. A gente Até pode, assim, a você gente está pode se despedindo. por mais uns 15, talvez até 20 minutos. E a Desculpe, eu respeito... retiro boa noite. Retiro boa noite. Vou problema. guardar aqui para mais tarde. Mas a respeito disso também, eu queria incentivar o pessoal que está aqui com a gente nessa live para que mandem perguntas, né? Para que deem feedback a respeito do que a gente está conversando aqui. Eu estarei atenta aos comentários para, de repente, trazer a questão de um de vocês aqui para que o Pedro possa responder. Pois hoje o Pedro estará conosco em uma live. Será um único momento ao vivo e depois nós vamos ver o vídeo do Pedro e em seguida quem vem é o amigo do Pedro, o Ilan Breman, né, que vai estar conosco em um segundo momento ao vivo. Então esse é o nosso momento único ao vivo que vocês também podem trazer questões. Pedro, quando a gente trabalha
essa questão da sustentabilidade em sala de aula, através da literatura, a gente conta histórias, a gente traz reflexões, mas a gente também pode transpor aquele conteúdo da ficção para a realidade. É o que o professor precisa fazer, né? Quem sabe implementar ações práticas que ele vê, que ele conhece ou que ele se inspira, que estão ali naquelas narrativas, na escola. Você já viu isso acontecer, Pedro? Eu sei que você tem contato com muitos professores e muitas escolas de todo o Brasil. Você já viu a sua literatura se materializar no ambiente escolar e dar vazão a projetos, a iniciativas? Isso é lindo de ver, né? Uma das coisas mais gratificantes para um escritor é ver eles fazem teatro com a história da gente. Tem agora que tem com as redes sociais, tem meninas que representam uma personagem minha, Isabel, da Marca do Malaga. Ela grava e me manda, sabe? Mas atrizinhas maravilhosas e tal. Então, é tão gostoso ver isso, né? É tão gostoso ver. Aí minha professora já fala que quando eu estava na escola, eu fiz a Rapunzel na Feiurinha. Então, ela foi a atriz que fez Rapunzel. Então, é tão gostoso ver isso aí, porque o gostoso da literatura, antigamente, o professor queria provar que a criança leu. Então, fazia perguntas a respeito do livro. Como era o nome do cachorrinho do menino? Se ele não soubesse o nome, não teria lido o livro. Mas isso é uma bobagem. Você tem que perguntar a partir do livro. O que ele pensou, o que ele sonhou a partir do livro. Tá? A cabecinha dele tem que trabalhar. Tá? Eu, por exemplo, sempre tive muita bronca com o rato. Durante toda a minha vida de adulto, foi o grande desmatamento do meu país. Não é? Eu me preocupo muito com alguns ecossistemas que são únicos no mundo, como, por exemplo, não é só a floresta amazônica, o Pantanal de Mato Grosso é um ecossistema que só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Nós temos um lugar que é protegido a oeste pela Cordilheira dos Andes, alimentado, inclusive, pela neve que derrete e vem formar rios para chegar no Pantanal. Protegido por montanhas menos altas a leste. Então, nós temos uma bacia, inclusive, há lugares abaixo do nível do mar, do Oceano Atlântico lá. Então, isso possibilitou uma fauna e uma flora que não há em lugar nenhum do mundo. E a gente via, eu via coisa como a matança de jacaré para fazer sapato e bolsa com a pele, e coisas assim. Aqui é o lugar. Índios que já houve, que ainda há. Tá? E aí eu fiquei preocupado com aquilo. E aí eu estudei 2 anos, porque eu não sou biólogo, eu fiz ciências sociais. E um pouco de antropologia eu sabia, mas não tanto dos índios de lá. Então, passei 2 anos estudando para poder começar a escrever o livro Pântano de Sangue. Só que na época não havia internet, não havia Google, o tio Google, que sempre socorre a gente, Wikipedia, não tinha. Então, você tinha que... Eu ficava internado nas redações de jornais para ver artigos antigos sobre aquele assunto. Os jornais têm organizado por recortes de jornal, para poder pegar informações acerca dos crimes cometidos lá e tudo mais. E aparecia tanta coisa. Entra também pelas fronteiras secas contrabando e droga e arma e tudo, e porcaria, entendeu? E nós não temos, inclusive, nem número suficiente para ter barcos da Marinha patrulhando os rios de lá. São imensos, são muitos rios, sabe? Então é facílimo você fugir de lá. Agora tem aviãozinhos, eles têm até aviões, né? Os traficantes usam até aviões e tal. Aí eu escrevi o Pântano de Sangue, o livro que eu mais estudei para escrever. Fiquei 2 anos antes de começar a escrever o livro, para poder mostrar
os meninos, os caras, né, da droga de obediência, vão para o Pantanal e presenciam isso. E presenciam a miséria da população, o abandono dos índios, tá? Os animais sendo não só caçados, mas, inclusive, morrendo em incêndios, né? Morrendo em incêndio, porque tocam fogo lá no Pantanal para depois plantar soja. Então, tudo isso tem que ser pensado. E, a partir dos 13 anos, o teu aluno está preocupado com isso, é gozado. Ele pode morar num bairro populoso da cidade grande, mas ele ouve falar, isso lhe assusta, porque ele sente que isso também é um risco para ele. Ele pode, sabe, é para mim também, opa, como é que eu vou crescer se isso não existir mais? E isso ele traz medo na área racional do cérebrozinho dele. Então, por isso que é bom entrar com algo de literatura, para você jogar para o lado emocional dele. Isso o acalma, ele dá alguma força para ele crescer e dizer, não, há possibilidade de lutar. A gente que luta também. Eu vou também, eu vou crescer, vou ser um adulto responsável. Tá? A literatura pode mais levá-lo a essa conclusão do que dizer, você tem que crescer e ser um adulto responsável pela defesa do meio ambiente. Isso é um discurso idiota. Não, ele vai dizer, entendeu? Não tem nenhum sentido dar esse conselho. É melhor fazer ele chegar e dizer, opa, eu preciso despertar para esse problema. Opa, eu não sabia disso. Aí ele vai falar com o professor de ciência, de biologia, professor, é verdade, não sei o quê, e tudo mais. Aí o professor de biologia pode até estender um pouco. Sabe, é tudo uma grande troca, né? Você sabe melhor do que eu isso, né? É tudo uma grande troca. Como dizia o Paulo Freire, o professor é aquele que, de repente, aprende. Lembra que ele fala isso, né? O professor, de repente, aprende. Porque a gente aprende todo dia. O que vocês aprenderam apanhando em sala de aula, no chão de escola, não está escrito. Tá? Se você tivesse condição de fazer, cada um de vocês escrever um livro sobre as suas experiências pequenas, grandes, individuais, os sustos que você teve, tá? E como você foi melhorando a tua aula. Você nunca deu da tua vida 2 aulas iguais. Tá? Você está sempre se renovando. E o aluno te provoca também. Ele pede que você vá para frente. É uma delícia. É uma delícia. Agora, é difícil. O que é que não é difícil? Tudo que a gente quer fazer bem é difícil. Fazer mal é fácil. Fazer de né, meia boca é fácil. Agora, fazer o melhor que a gente pode é mais difícil, mas é mais gratificante. É mais gostoso. Tá? E o teu aluno, ele aos poucos vai entendendo isso. Ele quer se mostrar bonito como ele é, o total que ele é. Não fazer a lição mais ou menos. Eu fiz a pesquisa mais ou menos. Você não é mais ou menos. Você é um cara bacana, você é uma menina fantástica, você não é mais ou menos. Não aceite ser mais ou menos. E você, professor, também. Você não pode dar uma aula mais ou menos. Sabe, às vezes você está com a língua de fora, várias aulas, e tem que entrar na classe. Eu sei, respirar fundo. Eu sei como é difícil, né? É difícil. Mas olha, precisamos disso. Esse país sempre foi mal, porque nossa, que eu já falei várias vezes, a nossa história da educação é terrível, é muito ruim, tá? Mas vai melhorar. Você está melhorando. Hoje, todas as nossas crianças têm vaga nas escolas. Todas elas podem ouvir você e têm que ouvir você. Vamos atrás deles. A pandemia nos estragou tudo, voltou tudo atrás, você tem que correr atrás, até o letramento deles está fraco. Tá? Então, como acelerá-los? Sabe? Como? Olha, ninguém sabe, nunca houve uma pandemia dessa antes. Você vai ter que inventar. Nós todos pensamos e tentamos inventar e trocar experiências, e os alunos querem também, eles querem recuperar. Eles querem, muitos deles querem, outros já abandonaram. Você sabe, aquele que abandonou a escola no Fundamental 2, menino de 12, 13 anos que não voltou. Sabe, é uma coisa tremenda. Não pode, o que é que vai ser dele? Entendeu? É ele a nossa preocupação, porque é ele que vai se tornar talvez um marginal ou um morador de rua, ou até um marginal que venha te ferir. Tá?
Bom, você sabe disso, não preciso falar. Gente, vamos aproveitar também para fazer uma foto aqui com o Pedro Bandeira. Eu vou desabilitar por um instante os comentários para que vocês possam fazer um print, né? Um registro desse momento. Eu estou aqui na foto, mas eu gostaria que você se sentisse representado por mim nessa foto, né? Já que não podemos aparecer todos nessa foto, eu gostaria que você, professor, professora, se sentisse representado. A gente faz um print bem bacana e você publica nos stories do seu Instagram, da sua rede social e marca @rede pedagógica e marca também o Instagram do Pedro Bandeira, @eu Pedro Bandeira. Tem o eu antes, hein? @eu Pedro Bandeira. Inclusive, quero recomendar que todos vocês sigam o perfil do Pedro. Ele é muito atuante, tá sempre conectado, posta stories, posta reels, faz live, tem publicações muito interessantes no perfil dele. Como vocês estão vendo, ele é uma pessoa alegre e também muito acessível. Se você quiser falar com o Pedro pelas redes sociais, eu tenho certeza, professor, que você vai conseguir, tá? Então siga eu, Pedro Bandeira. Vamos fazer aqui a nossa foto. Vou desativar aqui os comentários. Sorria. Pronto. Olha o passarinho. Ficamos bonitos na foto. Ficamos, opa. Nosso momento ao vivo, pessoal, ele está chegando ao final. Mas aqui na Rede Pedagógica, essa viagem fantástica nunca termina. Nós vamos retornar em outras oportunidades com o Pedro aqui, que inclusive tem ministrado um curso paralelamente a essa Semana Rede Pedagógica, que é o curso Contos de Fada e Aprendizagem, do qual vocês também podem participar. Eu vou colocar as informações lá dentro da 10ª Semana Rede Pedagógica para que vocês possam se inteirar dessa outra formação. E ele está sempre aqui com a gente, eu tenho certeza que novos projetos também virão. A equipe da Rede Pedagógica vai liberar para vocês agora o vídeo que o Pedro gravou sobre esse assunto. Vídeo no qual ele faz uma reflexão temática sobre sustentabilidade, fala dessa importância, de como que o professor tem que trabalhar, e também onde ele recomenda vários títulos, não só dele, mas também de outros autores. Esse material foi dividido em 2 partes. Hoje vocês vão assistir a primeira e amanhã, às 16 horas, vocês já podem acessar e assistir a segunda e última parte dessa gravação. Pedro, muito obrigada. Quero deixar com você a palavra para que você possa encerrar, cumprimentar o pessoal. Tá chovendo emojis, corações e elogios aqui para você. Obrigado, queridos professores. Muito obrigado. Eu estou já com meus 8 décadas de esperança, mas continuo em pé, porque eu sei que trabalho maravilhoso vocês estão fazendo, tá? Eu sei que o Brasil está mudando através desse trabalho que você está fazendo. A próxima geração será muito melhor do que foi a minha, ou a do meu avô, sabe? O Brasil vai para frente. Estamos em momentos difíceis, a pandemia piorou ainda mais, mas chegaremos lá graças ao teu trabalho. Não desanime, não desanime. Eu quero você, sabe, com aquela vontadinha de fazer o Brasil. Muito obrigado, meus anjos. Um beijo. Boa noite. Agora eu posso ir. Boa noite. Boa noite, Pedro. Até uma próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, queridos. Pessoal, esse foi o Pedro Bandeira, né? Alegre, simpático, disponível, muito conhecedor sobre o assunto, né? Muito experiente. Aqui na 10ª Semana Rede Pedagógica. Nós já estamos liberando o vídeo dele lá no YouTube da Rede. Acesse youtube.com/sedecanal/Rede Pedagógica pelo seu computador, ou abra o aplicativo do YouTube no seu smartphone, digite na busca Rede Pedagógica e encontre o nosso canal. Inscreva-se no canal da Rede Pedagógica,
Ative as notificações clicando no sininho, isso mesmo. Não deixe de assistir o vídeo, curtir, comentar e não deixe também de pegar o link desse vídeo e compartilhar com os seus contatos. Você pode mandar no grupo da família, você pode mandar no grupo da sua escola. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar desse conteúdo. A rede pedagógica é para todo mundo que se importa com uma educação de qualidade, ainda que não trabalhe diretamente com crianças ou na sala de aula. Lembro também que as inscrições da 10ª semana Rede Pedagógica continuam abertas e vocês também podem recomendar esse curso para os amigos. www.redepedagogica.com.br. Nós vamos para o YouTube agora e atenção! Retornaremos pontualmente às 20h10 para o minicurso Literatura e Sustentabilidade 2 com o escritor Ilan Breman. A gente tem um encontro marcado, eu espero você. Tchau!